para a gente iniciar? Fique sobre seus pés, feche seus olhos. Senhor Deus e soberano Pai, nós estamos aqui neste domingo agradecendo o Seu nome, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo Seu amor, a Sua misericórdia. Obrigado, Deus, por ter trazido cada um de nós aqui nessa noite para ouvir do Senhor, tanto na SEB quanto no culto. Que nós possamos louvar e engrandecer o Senhor de acordo com a Sua palavra, Deus. Que nós possamos aprender a verdade de quem o Senhor é aqui nessa noite, Deus. E que nós possamos, com esse conhecimento da verdade, Deus, mudar. Sermos pessoas diferentes, transformadas, nascidas de novo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Gente, dando continuidade à nossa SEB, esse ano com o panorama do Novo Testamento. Semana passada, para quem não veio, nós falamos sobre... Obrigado, Vanessa. Nós falamos sobre os 4 evangelhos. Foi explicado sobre cada um deles aqui. E hoje nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, tá? Então já mantenha sua Bíblia aberta em Atos, que a gente vai ler algumas passagens e conversar um pouco sobre. O livro de Atos é a segunda parte da obra escrita por Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho, tá? Seu objetivo é registrar a continuidade do ministério de Jesus por meio da igreja primitiva, guiada pelo Espírito Santo. O livro foi escrito por Lucas, o médico e companheiro de Paulo, provavelmente entre 62 e 70 depois de Cristo, porque não menciona a morte de Paulo. Paulo morre em 64 a 67, então tem que ser um pouco antes disso, porque ele não cita a morte, cita a continuidade do ministério de Paulo. O livro foi endereçado a Teófilo, assim como o Evangelho de Lucas também, né? Como vocês lembram. Um nome grego que significa amigo de Deus, sugerindo que ele poderia ser cristão influente ou um oficial romano. Muito provavelmente um oficial romano, tá? O propósito do livro foi de registrar o crescimento da igreja primitiva e mostrar que o cristianismo não era uma ameaça ao Império Romano, mas o cumprimento do plano de Deus. Lucas e Atos são 2 volumes de uma mesma obra, com paralelos interessantes. Isso mostra que Atos é a continuação natural do que Jesus começou a fazer no Evangelho. E aí vem a primeira pergunta: por que então os Evangelhos não são dispostos em Mateus, Marcos, João e Lucas? Se a continuação é Atos, que também foi escrito por Lucas. Mas a ideia da disposição bíblica é a gente conseguir fazer paralelos. Vocês lembram que, para quem veio na aula passada, foi dito que Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm muitas semelhanças, e o de João não. Então é colocado os 3 juntos para a gente entender que aquilo ali faz parte de um nicho, o nicho dos evangelhos sinóticos, tá bom? Assim como, por exemplo, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, profetas maiores todos juntos, os escritos todos juntos, profetas menores todos juntos, tá bom? Só para a gente entender essa estrutura mesmo. Vamos agora para a estrutura geral do livro. Atos pode ser dividido com base na ordem de Jesus em Atos 1:8. Aí vocês já abram a Bíblia de vocês em Atos 1:8. Essa é uma das formas de se dividir o livro de Atos, tá? Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E aí a separação é feita da seguinte forma: do capítulo 1 ao 7, a igreja em Jerusalém. Do 8 ao 12, a igreja na Judeia e Samaria. E do 13 ao 28, a igreja até os confins da terra. Tá? Essa é uma das formas mais fáceis de separar o livro de Atos, mas nós vamos capítulo por capítulo, tá? Começando sobre a igreja em Jerusalém. Em Atos 1, acontece a ascensão de Jesus e a substituição de Judas. Jesus aparece aos discípulos por 40 dias após a sua ressurreição. Ele ordena que esperem em Jerusalém pelo Espírito Santo e sobe aos céus. Matias é escolhido para substituir Judas Iscariote. E aqui é interessante porque esse fato de Jesus passar 40 dias com os discípulos é um fato histórico. Outros escritores da época, existem escritos da época que datam de Jesus aparecendo depois da sua morte, tá? Então isso é um dado histórico. Jesus, ele nasceu historicamente, viveu historicamente, morreu historicamente e ressuscitou historicamente, tá? Isso não aumenta muito a nossa fé, não, mas isso é um bom argumento contra o descrente, tá? Em Atos 2 acontece o dia de Pentecostes. O Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles falam em outras línguas. Eu queria que vocês abrissem Joel 2, porque o Espírito Santo descendo sobre o povo em Atos 2 é o cumprimento da promessa em Joel, tá?
Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. E eu estava conversando com o pastor Elvis ontem, e a gente estava falando sobre sombras, as sombras que o Antigo Testamento trouxeram e que foram postas à luz do que era, do que significava. Jesus, no Sermão da Montanha, ele não está criando uma nova lei, ele está mostrando que a lei de fato é. Muitas das coisas que aconteceram eram sombra do que viria. Jesus é aquele que é perfeito. Quando vocês olharem para o Antigo Testamento, coisas que a gente não faz mais, e olhar para o Novo, se lembre de 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, tudo que é imperfeito desaparece. Jesus e várias coisas eram sombras. Aqui a gente vai ver também em Atos, por exemplo, a questão dos alimentos impuros, o que era sombra para aqueles que não eram filhos de Deus. E isso acabou no tempo da graça, né? Hoje todo aquele que invoca o nome de Jesus é salvo, é feito filho de Deus. Então, era uma alusão, uma sombra daquilo que viria, tá bom? Vocês vão ver isso mais para frente. Mas, começando aqui já em Atos 2, Atos 2 é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Tá? Um dos assuntos de Atos é a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. Esse estudo começa em Atos, porque é dali que a gente tem uma visão mais clara, tá? Se alguém te disser que o Espírito Santo não estava no Antigo Testamento, essa pessoa provavelmente não leu o Antigo Testamento. Mas a atuação do Espírito Santo é totalmente diferente entre Antiga e Nova Aliança. Mas a gente não vai entrar nisso, porque nós estamos no panorama, tá? Não é um estudo sobre o Espírito ainda não. No mesmo capítulo 2, Pedro, após isso, a gente vê toda aquela confusão, achar que os caras estavam doidos, aquela confusão toda. Pedro prega e cerca de 3.000 pessoas se convertem. Na verdade, são 3.000 homens, né? Não se conta mulher nem criança, mas 3.000 homens. A igreja começa a viver em comunhão, compartilhando bens e praticando as orações. Atos 2, tá? De Atos 3 a 5, acontecem os primeiros milagres e as perseguições. Pedro e João curam um aleijado no templo, os apóstolos são perseguidos, presos, libertos por um anjo. Ananias e Safira mentem sobre uma oferta e morrem instantaneamente. Isso aqui é uma pedra no sapato da nova teologia de hoje. A pedra no sapato. O Deus de amor matou Ananias e Safira por mentir para o Espírito Santo. É um Deus que não mudou. As pessoas usam de uma desculpa, gente, e eu peço para que vocês estudem um pouco sobre, mais para frente, porque a gente não tem tempo mesmo, de revelação progressiva. O que Moisés conhecia de Deus foi se aperfeiçoando durante as eras. Deus foi se revelando cada vez mais. Mas isso não quer dizer que todos eles estavam errados e agora a gente pode ter uma nova teologia, uma nova visão de quem Deus é. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Brincaram com Deus no Antigo Testamento e morreram. Brincaram com Deus no Novo Testamento e morreram. Tá? Qualquer teólogo de hipergraça, teólogo entre muitas aspas, não passa correndo desse capítulo 5 aqui, porque mostram o Deus de verdade. E aí, no meio da mentira, o Deus de verdade não prevalece, né? Do capítulo 6 e 7, a morte de Estevão, o primeiro mártir. Estevão, um dos diáconos da época, prega diante do sinédrio e é apedrejado. Saulo aparece pela primeira vez, aprovando a execução. Saulo é aquele que segura o manto enquanto ele é apedrejado. O manto dos apedrejadores, enquanto ele é apedrejado. E assim a gente finaliza, em Atos, a parte de Jerusalém. Tudo aqui aconteceu com o povo de Jerusalém. E nós passamos do 8 ao 12 para a expansão da igreja pela Judéia e Samaria. Tá? No capítulo 8, a pregação na Samaria e conversão do eunuco. Começa com Filipe. Filipe prega em Samaria, mostrando que o evangelho vai além dos judeus. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu esse texto, que Filipe desaparece, aparece numa estrada, aparece um eunuco, pergunta a ele sobre Isaías. Ele mostra que, não só com Isaías, mas com toda a palavra de Deus, o Antigo Testamento, que Jesus era o Messias, e o cara se batiza ali numa pocinha. É um dos negócios mais bonitos que tem, e o Filipe só some e aparece Samaria. Ele batiza o eunuco etíope, que lhe leva o evangelho para o lado da África lá. No capítulo 9, temos a conversão de Paulo, né? Saulo persegue os cristãos, mas tem uma visão de Jesus no caminho de Damasco. Ele fica cego por 3 dias e depois é curado por Ananias, o profeta, tá? O outro Ananias morreu já era.
Paulo começa a pregar sobre Jesus a partir daí, tá? Uma curiosidade agora sobre o nome de Paulo e Saulo, para a gente matar isso aqui de vez. A mudança do nome de Saulo para Paulo, no livro de Atos, é um detalhe interessante, porque não acontece de forma explícita como um evento dramático, mas ocorre naturalmente durante a narrativa. O que isso quer dizer? É que no Antigo Testamento, são muitas as vezes em que Deus muda o nome das pessoas. Só que quando você lê o relato de Atos, não existe essa passagem que diz, e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. O que acontece é bem mais simples, mas como as pessoas não leem, gera essa confusão. A primeira vez que o nome de Paulo é usado está em Atos 13:9. Queria que vocês abrissem na Bíblia de vocês. Aí alguns vão falar assim, e é realmente, está na Bíblia, gente. Atos 13, versículo 9 diz, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, parará. Isso acontece durante a primeira viagem missionária de Paulo, quando ele está pregando para o procônsul romano Sérgio Paulo de Chipre. Isso é importante também para entender o nome de Paulo. A partir desse momento, Lucas passa a chamá-lo apenas de Paulo pelo restante do livro. Por quê? Simples. Primeiro, o uso de 2 nomes naquela época era comum. Muitos judeus da época tinham 2 nomes, um hebraico e o outro greco-romano. Saulo era o seu nome hebraico, possivelmente em homenagem ao rei Saul, da tribo de Benjamim. Isso está em Filipenses 3:5. E Paulo é o seu nome romano, usado no mundo gentil. E aí faz toda a diferença. Por quê? Porque Paulo agora vai pregar para quem? Para os gentios, para os romanos. É melhor ele usar o nome dele romano. Faz mais sentido. Lucas passa a escrever o nome Paulo porque ele está pregando para gentios agora. Ele não está pregando para o povo judeu que entendia ele como Saulo. Tá? Segundo, a mudança de foco no ministério, que é basicamente o que eu acabei de falar. Antes de Atos 13, Saulo estava mais focado nos judeus. A partir desse capítulo, ele se torna apóstolo dos gentios. Isso está em Romanos 11:13. Faz mais sentido usar o nome romano ao pregar para os não-judeus. E em terceiro, existe essa conexão entre esse procônsul, Sérgio Paulo. O procônsul romano que Paulo encontra é Sérgio Paulo. Alguns estudiosos sugerem que Saulo adotou definitivamente o nome Paulo nesse momento, talvez para criar uma conexão cultural com o público gentio. Paulo, igual o procônsul. Tá tudo bem. Mas isso é alguns teólogos que dizem, eu só passei aqui porque é interessante mesmo. Mas a verdade mesmo é que a mudança de nome de Paulo é diferente da mudança da mudança de nome de Abraão, por exemplo. Diferente de Abraão, que virou Abrão, e Jacó, que virou Israel, a Bíblia não diz que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. A transição ocorre naturalmente conforme o evangelho se expande para o mundo gentio. Então ficou claro, Saulo era o nome judeu, Paulo era o nome romano, Paulo vai pregar para romano, vamos botar o nome do cara de Paulo mesmo. Deixa o cara com Paulo, tá tranquilo. Isso acontece, isso é só uma explicação mesmo, para não ficar confuso. Porque muitas das pessoas espiritualizam isso, porque no Antigo Testamento acontecia muito mesmo, realmente. Deus mudava o nome das pessoas, porque o significado dos nomes mudava também. Mas Saulo para Paulo, não tem essa diferenciação não, tá? Capítulo 10 e 11 de Atos, o Pentecoste dos gentios. Cornélio era um centurião romano em Cesareia, um homem piedoso que temia a Deus, dava esmola e orava regularmente. Ele não era judeu, mas um temente a Deus, ou seja, um gentio que respeitava o Deus de Israel, mas não havia se convertido formalmente ao judaísmo, ou seja, ele não era circuncidado. O que aconteceu do 9 e no 10? Um anjo aparece a Cornélio e lhe ordena que mande chamar Pedro, que estava na cidade de Jope. Cornélio envia seus servos para buscar Pedro, e aí Pedro tem aquela visão dos animais impuros, e eu vou passar eu fiz um resumo aqui para ficar mais fácil. Enquanto os enviados de Cornélio estão a caminho, Pedro tem uma visão enquanto ora no terraço de uma casa em Jope. Ele vê um grande lençol descendo do céu com vários animais puros e impuros. Uma voz diz, levante-se Pedro, mata e come. Pedro responde, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. A voz replica, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso se repete 3 vezes, Pedro fica perplexo sobre o que significa a visão. E aí Pedro vai até a casa de Cornélio, né? A galera chega, chama ele e ele vai lá. Enquanto Pedro ainda reflete sobre a visão, os homens de Cornélio chegam. O Espírito Santo ordena que Pedro vá com eles sem hesitar. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, percebe que o Espírito Santo estava guiando para pregar aos gentios. E aí eu queria que vocês abrissem em Atos 10, 34 e 35. Esse é o Pentecoste dos gentios, tá, gente?
Em Atos 2, nós temos um Pentecoste para o povo de judeu, onde todos os discípulos estavam reunidos, línguas como que de fogo sobre a cabeça deles. A gente vai explicar um pouquinho isso mais para frente, parecem. Eles começam a falar em outras línguas dos povos ali, que estavam ali, que eram judeus ainda, também, judeus vindo de toda parte do mundo, e acontece ali o Pentecoste para os judeus. Esse aqui é o Pentecoste para os gentios, tá? Atos 10, 34 e 35. Reconheço por verdade, é o que Pedro diz, que Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é aceitável aquele que em qualquer nação teme e faz o que é justo. Lembra que eu falei lá atrás sobre sombra? A sombra do Antigo Testamento era, eles não podiam comer um monte de animais que eram considerados impuros. Isso significava o quê? Ponto. Nós temos agora a resolução disso no Novo Testamento. Isso simbolizava a diferenciação entre o povo de Deus, puro e separado, e os gentios que eram impuros. Agora não existe essa diferenciação mais. Então, mata e come, Pedro. Mata e come. É tudo comida, nego. É tudo povo. Me invocou, me quer, estamos juntos. Em Atos 10 ainda, o Espírito Santo desce sobre os gentios. E é por isso que ele é chamado Pentecoste dos gentios, tá? Enquanto Pedro ainda pregava, algo surpreendente acontece. O Espírito Santo desce sobre Cornélio e os gentios presentes, exatamente como aconteceu com os judeus em Pentecoste, em Atos 2. Os gentios começam a falar em línguas e glorificar a Deus. Os judeus que estavam com Pedro ficam maravilhados, pois não esperavam que os gentios pudessem receber o Espírito Santo sem primeiro se tornarem judeus. Isso vai ter implicações em Atos 15. Eu vou falar um pouco sobre isso, que é quando Paulo chega para a galera e fala assim: e aí, nós vamos pregar para os gentios? Nós falamos o quê? Eles têm que circuncidar, eles têm que comer ou não alguma coisa. E isso daqui, essa experiência que Pedro tem, faz com que Pedro diga lá em Atos 15 que, não, gente, eles não é judeu. Nós não estamos pregando o judaísmo, nós estamos pregando a Cristo. Então eles não precisam fazer o que nós judeus fizemos, tá? Pedro então ordena que eles sejam batizados em nome de Jesus, reconhecendo que Deus os havia aceito. Esse é o Pentecoste dos gentios, tá? O significado esse evento prova que Deus aceita gentios diretamente, sem exigir que primeiro sigam a lei de Moisés. Isso daqui é importante a gente entender, porque muitas das vezes a gente vai ler a Bíblia, a gente pula as coisas, né? Eu vou ler Romanos, você nunca leu Atos. Eu vou ler Filipenses, você não leu nada antes. Você quer ir nos livros específicos. Mas, por exemplo, várias das cartas de Paulo falam contra os judaizantes, ou seja, pessoas que queriam fazer com que os gentios fizessem coisas que eram da lei judaica. E isso é quebrado aqui. No começo do ministério já é quebrado isso. Eles não precisam ser judeus. Eles precisam crer em Jesus. Eles vão ser salvos. Eles vão receber o Espírito Santo. Eles têm que ser batizados porque eles são meu povo. Vocês estão entendendo? Então, fica mais fácil você entender outras cartas quando você começa do início. Todo livro a gente começa do início. A Bíblia a gente vai encostando ela assim, eu quero ler aqui. Complicado, tá? O Espírito Santo desceu sobre os gentios da mesma forma como desceu sobre os judeus em Pentecostes, em Atos 2, mostrando que não há diferença entre eles diante de Deus. A visão de Pedro não era apenas sobre comida, mas sobre a aceitação dos gentios na comunidade da fé. Deus estava ensinando que os gentios não eram mais impuros ou excluídos da salvação. Quando Pedro relata esse evento aos líderes da igreja de Jerusalém, em Atos 15, ele argumenta que Deus deu aos gentios o Espírito Santo sem exigir a lei de Moisés. Isso foi crucial para a decisão do concílio de Jerusalém, que confirmou que os gentios não precisavam se tornar judeus antes de seguir Jesus. O ensinamento de o que nós vamos fazer com os gentios foi dado por Deus no comecinho. Pedro estava lá, Pedro viu aquele povo que não era circuncidado, aquele povo que não era o povo da promessa, recebendo o Espírito Santo. Como que eu falo que esse povo não é de Deus? Como que eu falo que Deus não quer esse povo? Deus quer esse povo, sim. Concluindo, o Pentecostes dos gentios foi um momento crucial na expansão do Evangelho. Ele confirmou que Deus chama pessoas de todas as nações para segui-lo, sem a necessidade de aderirem a tradições judaicas. Esse evento pavimentou o caminho para que o cristianismo se tornasse uma fé global e acessível a todos os povos. Nós não pregamos o quippá, nós não pregamos o judaísmo, nós pregamos a Cristo crucificado. É o que Paulo diz. Paulo, um judeu, diz. Tá? Isso tudo
10 e 11, tá? Atos 10 e 11. Seguindo para Atos 12, nós temos a perseguição e a morte de Tiago. O apóstolo Tiago, irmão de João, é morto por Herodes Agripa I. Pedro é preso, mas o anjo liberta da prisão. E aí a igreja chega aos confins da terra. Passamos do capítulo 1 até o capítulo 7 por Jerusalém, agora até o capítulo 12 por Samaria e Judeia, e agora os confins da terra. Primeiro, em Atos 13, acontecem as viagens missionárias de Paulo. Paulo viaja pregando o evangelho pelo Império Romano. A primeira viagem, Atos 13 e 14, Paulo e Barnabé viajam para a Ásia Menor, a atual Turquia. Em Listra, Paulo é apedrejado e deixado como morto, mas sobrevive. É evangelho de vitória, gente. A segunda viagem missionária, do capítulo 15 ao capítulo 18, Paulo visita Macedônia e Grécia, fundando igrejas em Filipe, Tessalônica, Corinto e Atenas. Em Atenas ele prega no Areópago sobre o Deus desconhecido. E a terceira viagem de Paulo, de Atos 18 ao 21, Paulo passa 3 anos em Éfeso, onde grandes milagres acontecem. Ele enfrenta perseguição e é avisado de que será preso se voltar a Jerusalém. Em Atos 21 até o 28, o final é a prisão de Paulo e a viagem a Roma. Paulo é preso em Jerusalém, e não podia ir em Jerusalém que ele ia ser preso. O que ele fez? Vamos para Jerusalém, que Deus mandou ir, não vão. Paulo é preso em Jerusalém e enfrenta julgamentos diante de Félix, Festo e Agripa. Ele apela a César e é enviado a Roma. Isso acontece por quê? Porque ele é um cidadão romano, ele não podia ser julgado em outro lugar. O cidadão romano não podia ser julgado por outras pessoas. Se fosse qualquer outro discípulo aqui, Pedro, Tiago, João, Barquinho, seja o que for, eles seriam julgados e mortos ali mesmo, tá? Mas Paulo alega que ele é romano, então só César pode julgar ele, tá? Durante a viagem, seu navio naufraga em Malta, onde ele sobrevive a uma mordida de cobra. Em Roma, Paulo continua pregando sobre prisão domiciliar por 2 anos. O livro termina sem contar a morte de Paulo, sugerindo que o evangelho ainda estava se espalhando, tá? E esse é o final do livro de Atos. O livro de Atos, ele tem como... Eu não terminei não, tá, gente? É o final do livro de Atos. O livro de Atos tem como objetivo mostrar tanto a ascensão desse ministério novo, essa novidade que é o Evangelho. Lucas começa escrevendo sobre a história de Jesus. Em Atos 1 nós temos Jesus subindo aos céus e falando: galera, espera um negócio aí que está vindo um trem bom para vocês. E dali se segue Jerusalém, Samaria e Judeia e até os confins da terra, tá? Falando sobre alguns assuntos do livro de Atos que a gente precisa matar para ajudar vocês a ler melhor o livro de Atos. Panorama bíblico é para isso, tá? Não é para ensinar você o livro de Atos, agora eu sei e passo para o próximo. Não, é para te ajudar a ler o livro de Atos. Não estamos lendo o livro de Atos aqui, tem muita coisa interessante lá, a gente está ajudando, tá? O batismo com o Espírito Santo e a evidência do batismo. A questão sobre o batismo com o Espírito Santo e se falar em línguas é a evidência necessária desse batismo, é um ponto de debate entre diferentes tradições cristãs. A visão reformada tradicionalmente não ensina que falar em línguas seja evidência necessária do batismo com o Espírito Santo. Isso acontece porque em Atos 2, eles estão falando em línguas. Quando desce um fogo, como línguas de fogo a eles, o Espírito Santo, eles falam em línguas. Em várias outras passagens de Atos, principalmente nessa de Cornélio, quando eles recebem o Espírito Santo, falam em línguas e profetizam, ou seja, nem todos falam em línguas, mas a gente vai chegar lá, tá? Mas a visão reformada ensina que o falar em línguas não é evidência do batismo com o Espírito Santo, e eu vou explicar por quê. Primeiro, o que é o batismo com o Espírito Santo? Os pentecostais ensinaram que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência distinta da conversão, acompanhada por sinais sobrenaturais, especialmente o falar em línguas. Eles baseiam essa crença nos relatos de Atos, onde algumas pessoas falaram em línguas ao receberem o Espírito Santo. Se você ler Atos, você vai ver isso várias vezes, tá? A visão reformada. A tradição reformada entende que o batismo com o Espírito Santo ocorre no momento da conversão. Ou seja, todo cristão já recebeu o Espírito Santo ao crer em Cristo. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, Efésios 1, 13 e 14, e depois nós vamos ler Romanos, tá? Efésios
1, 13 e 14 diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, eu falei que eu ia ler Romanos, eu vou ler Romanos. Romanos 8, 9. Diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Ou seja, segundo a tradição reformada, não há necessidade de uma segunda experiência distinta. O Espírito Santo pode conceder dons espirituais, mas eles não são sinal necessário para que alguém seja dito como batizado com o Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Pessoas caíram da fé por acharem que não tinham o Espírito Santo porque não falavam em línguas. Eu quase fui uma delas. Eu costumo brincar que eu me converti no boom evangélico de Lagoa Santa. Todos os jovens converteram, todos. Era legalzão ser de igreja. Tinha culto em todas as praças, todo dia da semana. E aí tinha aquele rolê no final do culto de: vem aqui na frente que não falou em língua ainda. Aí você ia lá na frente, fechava o olho, aí ficava um cara pegando a sua barriga assim, ó, 7 vezes mais tudo que eu tenho. E não sei o quê. Eu passei por isso. E nada. E a cada culto uma frustração diferente. Eu reconheço meu pecado, eu mudei as minhas condutas, eu amo a Cristo de todo o meu coração, mas eu vou para o inferno porque eu não tenho o Espírito Santo, porque eu não falo em línguas. Se o Espírito Santo é o selo da salvação, se você não tem o Espírito Santo, vocês estão entendendo o perigo? O Espírito Santo pode conceder dons, amém. A visão reformada não aceita que o falar em línguas seja uma evidência obrigatória do batismo com o Espírito Santo. E os argumentos são: primeiro, em Atos, nem todos falaram em línguas. Atos 2:4, os apóstolos falaram em línguas no Pentecostes. Atos 10, 44 a 46, os gentios falaram em línguas ao receber o Espírito Santo. Em Atos 19:6, alguns discípulos de João Batista falaram em línguas ao receber o Espírito Santo. Porém, eu quero que vocês abram Atos 8:17. Diz: então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Não tem falar em línguas aqui. Atos 9:17 agora. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Não menciona línguas no continuar do versículo. Se vocês quiserem ler depois, fiquem à vontade, tá? Se falar em línguas fosse sempre evidência do batismo com o Espírito Santo, isso deveria acontecer em todas as vezes no livro de Atos. Não acontece. Primeiro argumento. Segundo argumento, eu quero que vocês abram em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Eu vou ler do 29 e 30, tá? Fica mais fácil. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busque com dedicação os melhores dons. A resposta que Paulo está esperando aqui é não. Não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos mestres, não são todos que têm dom de realizar milagres, não são todos que têm dom de cura, não são todos que falam em línguas. Ou seja, não é um dom obrigatório para todos os cristãos. Se a evidência do batismo com o Espírito Santo for falar em línguas, todo cristão precisa falar em línguas. Do contrário, alguns não têm o Espírito Santo e esses não são cristãos. Terceiro, o foco do batismo no Espírito Santo é Cristo e não sinais externos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 16. Versículos 13 e 14.
Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouviu e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Ou seja, em João, Jesus disse que o Espírito Santo viria para glorificá-lo, não para destacar dons específicos, tá? Efésios 5:18, Paulo ensina que os crentes devem ser cheios do Espírito Santo, o que não significa falar em línguas, mas viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Para concluir essa parte, o batismo no Espírito Santo ocorre no momento da conversão, e o falar em línguas é um dom que pode ou não ser dado, sem ser um requisito universal. Vale ressaltar também que, segundo a tradição reformada, as línguas de Atos 2 são idiomas humanos e não língua de anjo, e se trata em toda a Bíblia como um dom de orar em outras línguas. Não é profecia e não é pregação, tá? O dom de línguas não tinha um caráter missionário. Em Atos 2, muitos estrangeiros ficaram impactados ao ouvir os discípulos orarem a Deus nos seus idiomas, mas isso em público foi um caso particular que não aconteceu mais na Bíblia. Ali houve um tipo de declaração de que Deus amava os demais povos, Deus estava abrindo a salvação a ele, e esse é o paralelo que nós fazemos com a Torre de Babel. Em Babel, Deus deu muitas línguas a fim de que o povo se desunisse, confundisse. Isso foi uma punição. No Pentecostes, porém, Deus deu muitas línguas como bênção, pois ao invés de desunirem, elas uniram os povos ao único povo de Deus. Agora todos eram bem-vindos à mesa do Senhor, embora falassem outras línguas. É isso que acontece em Atos 2. Não somos nós de todas as partes? Como que nós ouvimos na nossa própria língua, eles falando sobre o Senhor? O que aconteceu? Vocês estão bêbados? Não, vocês mataram o Filho de Deus. O que nós podemos fazer? Se arrependam. Ou seja, as línguas foram usadas ali para unir o povo. Muito diferente do que aconteceu em Babel, que as línguas foram usadas para separar o povo. Segundo, as línguas não eram pregações ou profecias, eram orações. Elas eram destinadas diretamente a Deus. Os homens eram edificados ao ouvir a oração santa de Deus. As línguas não eram mensagens evangelísticas e não deveriam ser faladas nas praças, por exemplo. Elas deveriam ser faladas no culto, quando houvesse intérprete. Provavelmente Paulo disse que falava muitas línguas porque ele realmente era um poliglota, falava muitas línguas também. Mas a ideia central é que nós precisamos desmistificar e diferenciar o que é o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Deus ainda dá dons aos homens, Deus ainda dá dons de discernimento de espírito, dom de profecia, dom de tudo, mas isso não significa também que você é crente. Se você lê 1 Coríntios, estava conversando com o pastor Elvis ontem, lê 1 Coríntios, é Paulo batendo num povo que se achava espiritual, por quê? Porque falava em línguas. Vocês falam língua demais, mas vocês não respeitam ninguém, mas o culto de vocês é uma confusão, é uma bagunça. A ordem de decência é pedido por quê? Porque o povo estava falando em língua descabido. Paulo chega a chamar eles de carnais. Paulo bate tanto neles que na 2 Coríntios fala assim: eu fiquei triste, que eu fiquei sabendo que vocês ficaram tristes com a minha carta, mas a tristeza trouxe mudança. Vocês estão entendendo? Você ser espiritual não é você rodopiar, não é você falar, é você mudar, ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa que você não seria, tá? Não uma pessoa melhor, tá? Me ajuda a melhorar, um pouco problemático também. É uma pessoa que você não seria. Não é alguém virar para você e falar assim: nossa, você melhorou. Não, você é outra pessoa. O Espírito Santo está aqui para nos fazer nascer de novo. E nascer, se vocês lembram o que João 3 quer dizer, nascer do Espírito seria nascer com a mesma essência. Ou seja, essa essência da carne que a gente tem acabou. E agora nós vivemos para o Espírito. É por isso que é difícil. Para e pensa comigo, irmãos. O que é mais fácil? Eu falo meias palavras aqui no culto, indizível, que ninguém entende nada, e no final o pessoal fala assim: não, menino é menino de Deus. Ou eu todo dia acordar cedo e ir para o meu serviço e bater meu ponto no horário certinho, não atrasar o serviço de ninguém, não atrapalhar ninguém, não fofocar. Isso ninguém vê. Aí vem a pessoa, o que é visível é feito para as pessoas acharem: uau, mas com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e uma hora a gente vai ter que pagar por essas coisas, infelizmente, tá? Eu vou finalizar aqui, tem coisa ainda, e eu imaginei que não ia dar para falar tudo, tá? Na verdade, eu vou finalizar esse trem. Você vai ver, só vai dar. É porque esses assuntos são um pouco mais extensos, e como a gente está fazendo um panorama,
Não vou passar tudo, né? Sobre o Espírito Santo, estuda um pouquinho. Tem um livro do Francis Chan chamado O Deus Esquecido, que é muito bom, fala só sobre o Espírito Santo. Tem muito material ruim sobre o Espírito Santo, porque primeiro a gente está indo para o material e depois a gente vai para a Bíblia. A gente tem que ir para a Bíblia primeiro. O que a Bíblia diz sobre? Ponto. Agora eu vou ler o Hernandes falar, eu vou ler o Nicodemos falar, porque esses homens são uma bênção, mas pode estar errado também. A palavra de Deus é que ela é infalível. Os homens são falíveis. Eles são usados e vai ser uma bênção para nos auxiliar. Mas o conhecimento está na palavra de Deus, tá? Vamos correr então. Curiosidade sobre Atos dos Apóstolos. Primeiro, ele é o único livro histórico do Novo Testamento, tá? Ele é um dos livros históricos. Segundo, as viagens de Paulo totalizaram mais de 16 mil quilômetros. Eu achei isso legal também. E o nós, nos textos de Lucas, indica que Lucas estava na maioria dessas coisas. Você vai ver que no comecinho, Lucas está falando como se estivesse meio de longe, acontecendo uns negócios. Mas a partir de Samaria ali, ele já começa a falar, não, a gente estava em tal lugar, a gente estava fazendo tal coisa, porque ele também estava ali participando. Diferente do Evangelho de Lucas, onde ele não participou, ele não estava naqueles acontecimentos, e ele teve que fazer aquela pesquisa extensa para chegar ao final do Evangelho, tá? Em Atos também existem os milagres realizados pelos apóstolos. Pedro cura um coxo de nascença em Atos 3. Paulo ressuscita Eutico em Atos 20. Paulo sobrevive à picada da serpente venenosa em Atos 28. Ou seja, os apóstolos realizavam vários milagres pelo poder do Espírito Santo, mostrando a continuidade do ministério de Jesus. Esses sinais confirmavam que Deus estava operando através da igreja. É outra coisa que dá para estudar extensamente, sobre como os sinais e maravilhas acompanham a pregação nos dias de hoje, tá? Se deve, se não deve, se cessou, se devaneceu, é complicado, é complicado. A oposição do judaísmo oficial ao cristianismo também acontece no livro de Atos. Os fariseus e saduceus viam o cristianismo como uma ameaça. O sinédrio perseguiu os apóstolos em Atos 4. Saulo inicialmente perseguia os cristãos também, em Atos 9, mas apesar da oposição, o evangelho continuou crescendo. Tem mais algumas coisas, mas eu queria concluir dizendo que o livro de Atos é essencial para se entender como o evangelho se espalhou pelo mundo. E isso é chamado na teologia de missiologia. Se você está interessado em saber sobre missões, começa por Atos, tá? Atos também nos mostra sobre o papel do Espírito Santo. E isso é chamado na teologia de pneumatologia, o estudo do Espírito, a atuação dele, como ele vem, as formas, enfim, está em Atos também. E o nascimento e crescimento da igreja, que é eclesiologia, o estudo sobre a igreja, como ela cresceu e como ela continuou. Eu queria que vocês ficassem de pé, para a gente finalizar, e dizer para vocês que todo esse ministério, as pessoas costumam falar, né? Lucinho popularizou isso, sobre nós sermos Atos 29, a continuação, é uma metáfora. Atos 29 continua nas cartas de Paulo, mas é uma verdade. A igreja que começou em Atos permanece nos dias de hoje. É a mesma igreja. Não é a igreja católica, é a igreja invisível de Cristo. Se você crê no Evangelho de Jesus, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, se você crê no Deus Pai, se você mudou através do Espírito Santo, você está vivendo a continuação do livro de Atos. Esse povo representa vocês, a história de vocês, quem nós somos está em Atos. Se a gente foge daquele povo ali, tem uma dificuldadezinha nossa. Mas, se a gente se apega a isso, a gente entende o que aquelas pessoas passaram para que hoje a gente tivesse a nossa Bíblia, para que hoje a gente tivesse a nossa fé firmada, e a gente não vai cair em pataquada por causa dos outros, ou por causa de nós mesmos, tá? A gente fica achando, nossa, as pessoas estão enganando os outros. Não, os outros gostam de ser enganado. É gostoso você fingir de bobo, e no final fala assim, Jesus, sabia, não? Fulano falou comigo que não era, mas a gente vai ser cobrado, porque hoje tem Bíblia, assim, até no celular, até no relógio. É Bíblia que não acaba. E o livro de Atos é importante para a gente entender essa continuidade. É tipo, rolou a Paixão de Cristo, aí tem a Paixão de Cristo 2, é Atos. É a continuação. É o que aquele povo fez. O que aconteceu? Acabou ali? Não. O ministério que Jesus prometeu, ele estabeleceu, cumpriu, guiou. As palavras do Espírito Santo são as palavras dele, e é ele que vai entregar essa igreja santa, pura e imaculada. Quer a gente esteja no meio dela, quer não. Tá? Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus e Pai, muito obrigado. Essa noite foi maravilhosa, Deus. Nós estamos aprendendo cada vez mais sobre quem o Senhor é, Jesus. Que no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós possamos buscar o Senhor mais. Viver a sua palavra de forma verdadeira, Deus. Amar a sua palavra. Não só pedaços dela, fragmentos dela, não só versículos do dia, Deus, mas a sua palavra como toda, porque a sua palavra é vida, Jesus.
Que no nome santo de Jesus nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor escreveu sobre nós na sua palavra. Que nós possamos honrar o Senhor, que nós possamos crer no Espírito Santo e viver através desse Espírito Santo, Deus. Que no culto que se segue, Jesus, o Senhor continue falando conosco. Que a gente continue buscando o Senhor cada vez mais. E que o Senhor nos encontre em meio a toda a escuridão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.